mais, mas o Flamengo considera que tem chance sim de trazer o Alan. Negociação difícil, um valor alto, pode esticar um pouquinho mais do bônus daqui para lá, mas tem que ter calma, gelo no sangue, que vai, imagina, conseguir essa negociação sim. Horrível, a arbitragem daqui é horrível. Resenha boa, Marcão? Boa, esse garoto é maravilhoso. Felipe. Gente boa demais, magnífico. É de um, vamos dizer assim, um ser humano espetacular, cara. Para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado. Meu parceiro e minha parceira rubro-negra, assista esse vídeo completo porque ele tá robusto, carregado, recheado de notícias do Flamengo, sobretudo do mercado da bola. Tem uma notícia aqui diferente do que vinha sendo passado aí nos últimos dias, de saída de jogador do Flamengo. Tem notícias sobre chegadas de jogadores do Flamengo também, atualizações sobre negociações e novelas que seguem no rubro-negro. Então acompanha esse vídeo completo. Fiz um mix aqui, um compacto de mídia, o que saiu agora, meio-dia, 11 horas da manhã, 1 da tarde, pra você acompanhar e ficar atualizado de tudo. Então confira o vídeo até o final, não pula. Mas antes, quero te pedir uma moral, se inscreva no canal, meu querido. Mais de 70%, tô vendo aqui no meu telefone, mais de 70% das pessoas assistem o canal, mas não estão inscritas. Vamos mudar isso, se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o seu like, porque esse vídeo aqui tá simplesmente sensacional, atualizando tudo, hein? Tá atualizando tudo. E pulei o vídeo, perdi informação. E não assisti tudo, perdi informação. Então, vambora assistir aqui que tá bem bacana. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá para o Pedro Henrique Torre, que traz mais informações do mercado rubro-negro. Aquela história por parte da direção, não é, Pedro, de gelo no sangue. Eu vejo também torcedor do Flamengo querendo que o time fosse ainda mais agressivo assim nas contratações, ou pelo menos nas negociações. Como é que tá esse cabo de guerra, hein, Pedro? Bruno, natural que o torcedor queira que o clube seja mais agressivo, porque fica até meio rescaldado aí de alguns fracassos recentes aí em negociações, que o Flamengo ou trouxe jogadores que não renderam tanto assim, ou não teve sucesso em negociações aí, como por exemplo a do Ângelo, né, que o Flamengo tentou e não conseguiu. Mas tinha avançado alguns passos aí com o Alan do Atlético Mineiro, e aí houve essa troca no comando lá técnico do clube, houve a trava e tudo mais, mas o Flamengo considera que tem chance sim de trazer o Alan. Negociação difícil, um valor alto, pode esticar um pouquinho mais do bônus daqui para lá, mas tem que ter calma, gelo no sangue, que vai, imagina, conseguir essa negociação sim, mas tem que deixar as coisas se acalmarem um pouco mais. Imaginava que na última semana poderia conseguir sacramentar essa negociação, que não ocorreu diante do terremoto que houve lá no Atlético Mineiro, mas tem essa esperança de ainda ter o Alan e também o De La Cruz. De La Cruz, que a questão mais difícil é o River, o atual clube dele, porque na questão do Liverpool do Uruguai, que detém outro percentual, já encaminhou mais essa situação. Gostaria de ter um percentual ali, o Liverpool, claro, o dinheiro na mão, né? Mas o River faz jogo duro para vender a sua parte para o Flamengo, então é natural. Então o Flamengo está aguardando. Tem o final da fase de grupos da Libertadores também muito em breve, na próxima semana. Então o Flamengo está aguardando para ver como é que vai se dar essa situação e conversar um pouco mais com o River. Enquanto isso, Sampaoli está também nessa expectativa, sabe que vai ter o Luiz Araújo e o Rossi, já vai planejando ali o que ele pensa desse seu Flamengo. O Sampaoli que ele fechou 2 meses de Flamengo no último sábado, né? Completou 2 meses de Flamengo no último sábado, ali um início muito agitado, e aí enfim conseguiu nessa parada aí dar uma maior tranquilidade, 3º lugar na tabela do Brasileiro, classificado na Copa do Brasil e basicamente classificado na Libertadores. Bom, o Sampaoli também é um cara que gosta assim de elencos badalados, e o Flamengo normalmente vai ao mercado e consegue investir bastante. A gente está vendo aí, ó, nos últimos anos, 75 milhões, 30 milhões, também 31 milhões, 75 não, 15, né? E aí sim, no final, 76 milhões. Claro que 2021, Biratã, ainda aquele período pós-pandemia, né? Onde os clubes eles estavam ainda entendendo para onde que o mercado do futebol estava indo. Mas é um Flamengo que nesse ano de 2023 já investe o mesmo ou até mais do que fez no ano passado.
Até porque cada vez mais, e a questão de 2021, claro, tem a pandemia, mas tem também que o time de 19 ainda estava muito quente, assim, o time, o melhor Flamengo desse período ainda era muito recente. A cada vez mais o Flamengo vai sentindo a necessidade de renovação. Então, alguns jogadores ou vão deixando o clube ou vão perdendo protagonismo e você tem que substituir. Então, por isso que também o nível de investimento vem crescendo e a torcida parece ter entendido isso. Até tem muita gratidão por alguns desses jogadores, mas sabe que é preciso trazer alguém. Né? Não pode ficar a vida inteira. Parte de uma renovação, é isso mesmo. E até por isso esses valores devem seguir ou até aumentar nos próximos anos, né? Porque aí são figuras importantes que talvez não permaneçam na equipe, né, Mari? Não é o caso do Gabigol e do Arrascaeta, esses têm contratos mais longos. Pedro. E também o Pedro, né? E principalmente o Gabigol e o Pedro são mais jovens. Mas outras figuras importantes já estão com os contratos se encerrando e com idade mais avançada. Exatamente. E se mantém essa ideia de projeto com o Sampaoli, por exemplo, o Sampaoli ele pede outras características, né? A intensidade de jogo dele pede outros jogadores, até nessa maneira da renovação, zaga, meio de campo, enfim. Agora com o novo goleiro, ele já dando oportunidade para goleiro da base do Flamengo, Santos, que tinha sido uma contratação também. Então acho que parte muito por isso, por renovação, por novos jogadores que mantêm a intensidade de jogo do Flamengo. E apesar das vitórias nessa sequência antes da paralisação, a gente nota que o Sampaoli não está satisfeito com o que o time vem fazendo, né, Biratã? Ele quer mais, né? Não, ele tem razão. Porque a gente sabe exatamente que tipo de jogo o Sampaoli gosta. E quando a gente vê o Flamengo jogar, a gente não vê esse time ainda. A gente vê um time que vem se tornando cada vez mais competitivo e vem tendo uma sequência de bons resultados. Mas o nível de futebol ainda não é o que esse time pode fazer e o que o Sampaoli, como treinador, consegue fazer com os times dele. A gente vê ainda uma margem de crescimento grande para esse Flamengo. Se vai atingir ou não, a gente não sabe. Se não atingir, se continuar assim, eu também acho que tem margem. E acho que o Sampaoli quer, né, levar esse nível. Mas se continuar assim, no ritmo que está, ele disputa títulos? Disputa. É suficiente para disputar títulos? Não é talvez não seja suficiente para ganhar todos ou para necessariamente ganhar, mas para jogar esse time e dar jogo com o Palmeiras. Porque beirando a excelência, só o Palmeiras, né? Aqui no Brasil hoje. Só que de elenco, o Flamengo tem um potencial maior que o do Palmeiras. O Palmeiras é perfeito, nunca erra, nunca perde, nunca leva gol, é o melhor time do... Sua primeira semana cheia de treinamentos desde a chegada do Jorge Sampaoli, hein? Baita aí oportunidade pro Sampaoli, data FIFA. O Flamengo teve dois dias de folga, é bom deixar isso claro. E o treinador comandou diversas dinâmicas e exigiu bastante dos jogadores na parte física para a equipe voltar na ponta dos cascos, que é aquilo, né? Que você já falou várias vezes. O Sampaoli gosta de time intenso, tem que correr, tem que marcar. O Gabigol não chegou a vir a campo com os companheiros nenhuma vez durante o período. Porém, o camisa 10 segue a programação do departamento médico para entrar nessa semana zerado das dores originadas pela lesão no quadríceps esquerdo. É na coxa, né? Na coxa esquerda, sofrida na vitória por 2-0 sobre o Fluminense. Ou seja, desde o dia 1º de junho fora, o Gabigol, ele ficou fora contra o Vasco e contra o Racing, voltou na vitória por 3-0 sobre o Grêmio no último domingo, participou de apenas 45 minutos, também por orientação do departamento médico. Agora, não treinou hoje. É a informação de que o Gabigol não treinou hoje. Mas vai voltar, Mauro? Pelas informações que você tem, provavelmente agora ele já está voltando aí. Tem 2 jogos essa semana, quinta em Bragança e domingo em Santos. Pode ser que não jogue de saída na quinta e jogue contra o Santos no domingo, né? Aí o São Paulo vai ter que definir durante a semana aí a condição física do jogador e administrar, né? Ele joga o Pedro, joga ele vai alternar aí os jogadores. Eu acredito que um começa o jogo, o outro começa outro jogo. No jogo contra o Grêmio, cada um jogou metade, né? Eu acho que vai ser por aí. A grande questão é, assim, o time está 10 jogos sem perder, não teve 10 jogos bons, teve jogos ruins no meio aí também, né? Mas está num momento importante. Agora, depois de uma sequência de jogos no Rio, né? Teve o jogo com o Mando do Flamengo, teve o jogo contra o Vasco, contra o Fluminense, então acabou de ser uma sequência no Rio. Agora são 2 jogos fora de casa, 2 jogos em São Paulo, né? Bragança Paulista com o Red Bull Bragantino quinta-feira à noite e domingo à tarde contra o Santos na Vila Belmiro. E esses 2 jogos são jogos importantes para o time mostrar o que pretende mesmo no campeonato. Depois vai ter pela frente o glorioso Alcas, né? Para garantir a sua vaga na Libertadores. E provavelmente vai ser o vice deve ser o segundo colocado da chave.
Mas acho que são jogos importantes, porque são jogos fora de casa, contra o Bragantino, onde o Flamengo não costuma sair bem, e depois visitando o Santos. Tem ido bem contra o Santos, tem vencido jogos, inclusive na Vila, nos últimos anos, conseguiu bons resultados lá. Mas acho que essa é uma semana bem importante depois dessa parada, né? Porque cria uma expectativa do que o time vai apresentar depois de ter parado e treinado durante esse tempo todo. Pressionado a quitar dívidas e fazer caixa com a venda de jogadores, aí é uma pressão dos mecenas, né? Dos caras que botam dinheiro no Atlético Mineiro. O Atlético quer mais dinheiro de bonificação, além do que foi oferecido pelo rubro-negro, totalizando a operação em 9 milhões de euros, a maior parte à vista, o que chegaria a quase 50 milhões de reais. E aí, Mauro César Pereira? Isso depende agora de um acordo, mas no momento algum o negócio parou, acabou, a negociação foi encerrada. A negociação continua. O que foi um rumor que veio de Belo Horizonte, que agora o Atlético não quer vender mais. É que nem essa história de que fulano quer contratar não sei quem, sabe? As coisas surgem não sei de onde. Alguém vaza isso com algum interesse, né? Talvez até de fazer pressão e tal. Mas a negociação oficialmente não acabou, não. Eles continuam em contato. Se vão chegar a um acordo, aí já não sei. Mas a negociação ainda não acabou, não. Informação bem importante. Inclusive, acabei de receber aqui qual é a proposta do Cruzeiro para o Rodrigo Caio. Qual é a ideia do Cruzeiro? É ter o jogador nessa janela de transferência. O Cruzeiro sabe que o jogador não está sendo utilizado no Flamengo, inclusive tem contrato apenas até dezembro, ou seja, pode assinar um pré-contrato agora e sair de graça em dezembro. O Flamengo não tem interesse em renovar com o Rodrigo Caio, respeita a história dele. Quando termina o Rodrigo? Em dezembro. Acaba em dezembro. Não tem interesse em renovar o contrato, até porque o jogador que não está sendo utilizado pelo técnico Sampaoli não dificultaria uma saída nessa janela, mas o Cruzeiro teria que se acertar com o Flamengo também, porque o Flamengo, obviamente, vai querer receber algo, pelo menos alguma coisa, para poder liberar o Rodrigo Caio nessa janela. O Rodrigo Caio recebeu a proposta do Cruzeiro, recebeu há poucos minutos, é uma proposta saindo agora do Flamengo e fechando o contrato até o fim de 2024, e o Cruzeiro, com o ok do Rodrigo Caio, vai enviar um médico aqui ao Rio de Janeiro para analisar as situações clínicas do jogador, que a gente sabe que passou por muitos problemas físicos nas últimas temporadas. Repito, para mim é um ídolo na história do Flamengo, mas de fato chegou o momento que precisa dizer adeus. Não está sendo utilizado, o próprio Sampaoli já deixou isso claro, que não vai usar mais o Rodrigo Caio, serão poucas oportunidades para o jogador. Eu acho que para o Flamengo seria até uma boa liberar nessa janela de transferência, porque aí você abre uma brecha na folha salarial, porque o Rodrigo Caio não custa barato para o Flamengo. Por que ele não está sendo utilizado, ô Pedrosa? Olha, porque Fernanda, a gente sempre acha, nesse tempo todo, que por algum momento que o Rodrigo está fora, é por uma questão clínica ou física. E geralmente ela é decorrente do pós-clínico, né? Ele precisa de um tempo para retomar o seu vigor físico e tudo mais. Mas por que agora ele não está sendo utilizado? Fernanda, a carreira do Rodrigo Caio, infelizmente, ela é marcada por esses problemas físicos, problemas de lesões, problemas de insegurança, e não por isso ele não foi para a Europa. Infelizmente, porque ele é um baita zagueiro. Não passou no exame lá na Espanha. Tanto o Barcelona quanto o Valência queriam o Rodrigo Caio, porque nível técnico ele tem para ser jogador de seleção brasileira. Isso aí ninguém discute, ninguém nega. Muito pelo contrário. Inclusive em 2019, quando ele performou fisicamente, ele conseguiu ser um dos melhores zagueiros do Brasil. Nesse momento, depois ele teve outra lesão, e no próprio Flamengo, hoje tem jogadores jogando mais do que o Rodrigo Caio. Tem jogadores mais confiáveis fisicamente e que tecnicamente são do mesmo nível do que o próprio Rodrigo Caio, que são os casos de Fabrício Bruno, o próprio Davi Luiz, o Léo Pereira, entre outros que a gente poderia citar aqui. Então, no final das contas, eu entendo que essa saída do Rodrigo Caio, que eu concordo com o Vene, é um ídolo na história do Flamengo, sim, vai ser bom para os dois lados, porque hoje ele está sem espaço e no Cruzeiro, muito provavelmente, ele vai ter a oportunidade de desempenhar seu futebol. Inclusive, sobre o Rodrigo Caio, antes mesmo de ele chegar ao Flamengo, ele teve um problema físico que fez com que ele não fechasse com o Barcelona. Eu falei isso aqui agora. Poucos torcedores lembram disso, então é bom isso ressaltar, porque muita gente acha que o Rodrigo Caio só teve problema físico no Flamengo. Não. Muito pelo contrário. Antes de chegar ao Flamengo, ele já tinha alguns problemas físicos. O Flamengo, em 2019, depois de uma série de exames, decidiu apostar no Rodrigo Caio. Deu certo em 2019, mas foi apenas em 2019, infelizmente. Não por culpa do jogador, nem por culpa do Flamengo, por culpa de ninguém. 20 ele jogou bem também. Ele teve problemas físicos, aconteceu. Eu acho que agora, repito, seria um bom momento para ele dizer adeus ao Flamengo, encerrar o ciclo dele pelo Flamengo por cima. Ele deixa por cima. A gente fala tanto, né, Veni, aqui, da dificuldade que às vezes essa gestão do Flamengo tem de encerrar esses ciclos. Às vezes até por aquela misturinha de gratidão, que eu nem acho isso tão ruim, porque vocês sabem que o meu coração fala muito alto quando a gente
internamente entende da história daquele jogador dentro daquele clube. Por exemplo, no caso do Bruno Henrique, eu acho um absurdo não ter renovado ainda. Que se lasque como ele vem. O cara fez muito, entregou tudo, se machucou com a camisa do Flamengo, mas por isso que eu não sou gestora, eu sou aqui apresentadora da SBT, entendeu, Pedrosa? Graças a Deus. Por isso que o milionário é o John Dexter, não sou eu, entendeu, ô Pedrosa? Então, assim, isso já faz um movimento de que realmente foi encerrado esse ciclo. Pelo lado do Flamengo, Venê, o Flamengo vai precisar trazer um zagueiro para ocupar esse espaço do Rodrigo Caio, ou ele não estava nem tanto sendo usado que ele já não era nem mais uma opção, não vai fazer, entre aspas, nesse momento, como uma opção? Independentemente do Rodrigo Caio, a ideia do Flamengo, da diretoria e até mesmo do São Paulo, eu acho que é muito mais a ideia do São Paulo é ter a contratação de um zagueiro que atue pelo lado direito. Então tem Tem essa intenção, não é prioridade. A prioridade continua sendo um volante, que é o Alan, que a gente pode falar também sobre isso, e um meio-campo, que é o Meia de la Cruz do River Plate, uma situação extremamente complicada. Mas se surgir uma boa oportunidade de mercado nessa janela de transferência de um zagueiro que atue pelo lado direito, o Flamengo vai fazer a contratação. Repito, independentemente do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio não será utilizado. O São Paulo já deixou isso claro. Nada contra o atleta, mas no esquema de jogo, de fato, se a gente for parar e analisar o esquema de jogo, o estilo de jogo do São Paulo, que é de muita intensidade, eu acho que o Rodrigo Caio não tem mais espaço nesse time. E o Alan? Teve o Alan é o alguma seguinte, atualização é uma nesse novela. drone? Essa novela Estamos vendo. aí... Há quanto tempo que a gente está dando isso aqui, Venito? Nossa, 2 muito semanas? tempo. Mais, pô, tem mais de um mês já. Tem mais de um mês. Caramba. Mas assim, é uma novela justa de acontecer, porque a gente está falando de Flamengo e Atlético Mineiro e de um jogador que para muitos lá no Atlético Mineiro é o principal jogador do elenco, atrás do Hulk. E de fato é. E o único empecilho hoje que faz o Atlético Mineiro não vender é por ser o Flamengo. Porque se fosse qualquer outro clube, o Atlético Mineiro já teria vendido. Por quê? É muito difícil o Alan, muito tempo parado, porque ele está parado desde março por conta de um problema na coluna, receber uma proposta de 9 milhões de euros. O Flamengo está a fim de pagar 9 milhões de euros de um volante de 26 anos. Eu te pergunto, fora o Palmeiras e o Flamengo, qual outro clube pode fazer uma proposta como essa ao Atlético Mineiro? E por ser um rival direto, o Atlético Mineiro cozinha a situação, mas sabe que está numa sinuca de bico, porque está vivendo problemas financeiros sérios após a queda da Copa do Brasil. Precisa fazer receita com venda de jogadores. Então eles ficam esperando, segurando a situação, sabendo do interesse do Flamengo, que é um interesse muito grande pelo técnico Sampaoli, que é apaixonado pelo futebol desse jogador, trabalhou com ele em 2020 lá no Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro está aí na esperança, sonha em ter uma proposta do exterior. Muito difícil de acontecer. E o Flamengo, sabendo do desejo do jogador, que já topou a proposta salarial, e repito, é uma proposta salarial de aumento de 25% que ele recebe hoje no Atlético Mineiro. Contrato longo. Então o jogador quer. O Atlético Mineiro está com dificuldades financeiras. O Flamengo quer muito. Para mim é questão de tempo o Flamengo conseguir essa contratação. Rapaziada, então tá aí, ó. Além do Venê, eu vi o Jornal o Globo publicar também. Rodrigo Caio indo para o Cruzeiro. Negócio bem próximo de ser fechado, como disse aí os amigos. O Flamengo entende, né? O Sampaoli entende que o jogador não se adequa ao seu estilo de jogo porque é um estilo de jogo muito intenso, que demanda carga física, muita carga física. E hoje, infelizmente, apesar do talento, apesar de tecnicamente ser um baita jogador, ele não entrega essa carga física, né? E falando sobre o Alan, é o que o Mauro falou, o Venê falou, segue a negociação. A negociação segue. Tem gente aí, porque acabou, o Galo desistiu de vender o Alan. Vai comemorando antes da hora aí, que depois só vai chorar na cama que é lugar quente, hein? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, tá? Meu querido, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino da notificação, deixa o seu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.